Bom dia, maravilhindas. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja lá que horas você estiver vendo esse vídeo. Você acredita que eu estava na metade do vídeo? Eu fui desligar o Wi-Fi e eu deletei o vídeo. E eu vou ter que... E a gente estava num papo agradável, você não tem nem noção. Eu vou ler um versículo da Bíblia que está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que diz o seguinte: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você já ouviu, já leu, já prestou atenção nesse versículo? Não, você nunca... Vou dar uma balançadinha aqui. Você nunca prestou atenção no que diz esse versículo? Esse versículo é maravilhoso, como toda a palavra de Deus é, né? Eu gosto de sentar aqui, eu quero agradecer... Minha luz está torta. Eu quero agradecer o comentário. Obrigado para você que escreveu assim: Helena, grave mais. Você acredita que eu fico desanimada de gravar? Que eu penso assim, porque como eu costumo dizer aquilo que eu penso sem firulas, né? Algumas pessoas podem se sentir ofendidas, mas eu sou dessa forma, entendeu? Eu não sei ver uma coisa e vir gravar e dar aval naquilo que está errado, né? Mas de forma alguma eu quero ofender ninguém. Como você sabe, né, como as pessoas, se você não sabe, esse canal Helena Moraes, depois dos 60, rumo aos 70, né? Porque agora eu já tô rumo aos 70. Então, esse canal eu gosto de falar do amor de Deus, daquilo que Deus fez na minha vida, que faz na sua vida, porque o mesmo Deus que habita em mim está aí, disponível para você a qualquer momento, em qualquer momento que você esteja passando, né? Nós estamos vivendo, vamos dizer assim, nós estamos vivendo o dia mal. Tem um monte de profetas se levantando, profetizando uma catástrofe atrás da outra, né? Ah, porque vai acontecer isso? Ah, porque fulano fez isso, vai acontecer isso? Ah, porque... Sabe? Eu prefiro, sabe? A Bíblia fala que uns confiam em carro, outros em cavalo. Eu faço menção do nome do Senhor. Eu confio nele, entendeu? Ele já me protegeu de tanta coisa, né? Se nós estamos vivos, ele nos livrou de uma pandemia, né? Ele nos livrou a minha casa. E eu posso dizer para você, todos nós aqui da minha casa, até meu neto, né, de 1 aninho e o meu neto de 6 aninhos tiveram Covid. Todos nós tivemos, né? E a gente sem contato, sem abraços, sem beijos. Eu fiquei 8 meses sem ver os meus netos, porque eu tinha medo, não por mim, mas por eles, né? Tivemos que andar mascarados. Era só os olhos que a gente tinha para fora, né? Os olhos e a testa. Sem máscara, só dentro de casa. Mas tá na hora da gente tirar a nossa máscara, sabe? Essa máscara invisível que nós usamos e muitas vezes impede de Deus fazer a obra na nossa vida, na sua vida, né? Eu espero que essa gravação te encontre e você esteja bem espiritualmente, bem fisicamente, né? E financeiramente. A gente vê um monte de pessoas abrindo a boca, falando, tá difícil, tá caro, mas como o vídeo que eu disse ontem, que eu falei ontem, nos momentos mais caóticos do governo, eu pude ver a mão do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sabe? Eu vejo pessoas falando de desemprego, e eu muitas vezes fico sem entender, porque todas as vezes que eu clamei ao Senhor, Senhor, me dá um emprego, Ele me deu, e não era para ganhar um salarinho só não, mais de salário, sabe? Um salário bom, um salário muito bom, entendeu? E outra coisa, eu não sou formada, sabe? Eu não tenho estudo. Os meus filhos, né? A minha filha agora cuida dos filhos pequenos, né? Mas todos eles, né? Nunca ficaram sem trabalho. E como eu disse ontem, né, eu vejo um monte de pessoas, eu fico pensando assim, de que planeta que essas pessoas vieram?
Ah, no tempo de fulano, a gente comia carne, a gente fazia isso, a gente comprava carro, a gente comprava um monte de coisa. Vai começar com a lenga-lenga de novo, Helena? Claro que eu vou. Depois o povo não para, entendeu? A gente conseguiu tudo isso nos piores governos, sabe? Teve uma época que esse governo entrou aqui na minha cidade e ganhou uma eleição. Oi, você tem que ver que horror, que horror. Camarada trocou de mulher, largou a mulher madura por uma jovenzinha, enfiou o bolso, a mão e surrupiou muita coisa, sabe? Foi uma catástrofe, mas a mão do Senhor estava sobre a minha casa e não ficamos desempregados sem o nosso salário e sem poder comprar. Como eu já disse para você, eu volto a dizer de novo. Seja o que for que você for comprar, louve, ore, consagre a Deus. Isso é muito importante, sabe? Quando você for, se você faz, né? Porque eu faço a minha comida, eu afogo o meu arroz glorificando a Deus. Eu faço a minha carne glorificando a Deus. Eu faço as minhas verduras glorificando a Deus. Ontem à noite, depois que meu marido chegou do trabalho, eu fui ver meus netos e eu tava falando com ele, Daniel, como eu estou me sentindo bem. Gente, eu tive muito doente nesses 2 anos de pandemia, né? Eu tive muito doente fisicamente. Eu tive um raio de um troço aí que chama fibromialgia. Esse trem dói todas as juntas. É que negócio, junta tudo e joga fora. Aquele troço, sabe? Eu não conseguia levantar os braços. Mover o pescoço era uma dor. Na coluna, eu tive aquele negócio que dá aqui na cintura, como é que chama? Na minha época o trem chamava, era espinguela caída, mas tem um nome científico, que eu esqueci como é que chama. Era uma dor, sabe, aqui assim do lado. Uma dor, não era nos rins, né? Era uma dor terrível. Eu deitava para dormir, sabe, quando chegava a noite, me dava vontade de chorar, porque eu sabia que eu ia deitar e eu não ia conseguir dormir de tanta dor, de tantas dores dessa tal fibromialgia. Aí você vai no médico, né? É aquele negócio, um abismo chama o outro. Não é assim não, viu, gente? A Bíblia fala que um abismo chama o outro aqui, é de pecado. Mas eu tô falando assim, você vai no médico fazer um exame, uma doença puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, e assim vai, né? Oi, eu cheguei a tomar 9 comprimidos por dia, sabe? Por resto eu fechava os olhos, eu via o meu estômago, eu tô assim, meu Deus do céu. Eu sentia um odor tão desagradável no meu nariz, um fedor. Não era fedor de sujeira, era um mau cheiro dentro do meu nariz, um cheiro ruim, que eu trocava de desinfetante, de odorizante, eu trocava, cada vez fedia mais. Vocês não têm noção o que essa Covid causou no meu corpo, sabe? Teve uma noite que eu tava muito ruim. Eu fiquei numa tosse terrível. Eu tinha vergonha dos vizinhos, porque a minha tosse... Minha casa não é geminada, né? E ontem eu disse que se você entrar na minha casa, você vai ver 2 quartos. Não, a minha casa não tem 2 quartos, não. Minha casa tem 9 cômodos. Mas se você entrar na porta da sala, você vai só ver a porta dos 2 quartos. Não dá pra ver mais pra frente, não, né? Porque ela é um modelo antigo. Mas aí o que acontece? Sabe? Era um fedor. Era um fedor que eu sentia, uma catinga, né? Vamos dizer assim, uma catinga, né? Eu deitava, era um cansaço, sabe? Teve um dia, gente,
E eu comecei nessa crise de tosse. Na minha época, eu acho que agora essa doença tem muitos anos que ela foi erradicada, eu acredito. Mas na época, há 30 anos atrás, a coqueluche atacava muito criança, coqueluche. Né? O que é coqueluche? Coqueluche é uma tosse de 6 meses, que a pessoa tossia, até vomitar. Né? Eu tive essa tosse. Chegava de noite, eu tossia. E eu senti, o meu pulmão, ele chiava, sabe? Sem sair som da minha boca, era o meu pulmão chiando, né? Vamos pro médico, é isso, é aquilo outro. Outra hora nem podia ir, porque a situação aqui na minha cidade estava crítica, né? Tinha que se cuidar em casa. Eu morria de medo de ser entubada e a minha fé era bastante para mim não ter tubo na minha goela, né? Na minha garganta abaixo. Então, o que acontece? Eu fiquei nessa crise, sabe Aí nós ficamos pensando nas possibilidades. O meu marido pegou e colocou cerâmica no meu quarto todinho, sabe? Ficou uma coisa feia. Colocou cerâmica, porque segundo ele pode ser algum mofo, né? Nós fizemos de tudo, para que eu melhorasse. E eu piorava cada vez mais. E uma doença foi puxando a outra. Teve dias de eu acordar. E eu uso óculos, né? E eu não uso óculos porque desde que eu aprendi a ler com 6 anos, naquela época não tinha luz elétrica, eu lia muito à luz de lamparina. E como eu gostava muito de ler, eu lia até tarde da noite com a lamparina. Eu forcei demais as minhas vistas, porque eu sempre gostei de ler. Eu sempre exercitei os meus olhos. Hoje eu uso óculos para bifocal, né? De perto e de longe. Porque se eu for ler a leitura da Bíblia esse pequenininho aqui, eu tenho que usar óculos, porque de perto eu não consigo ver, né? Mas é uma coisa simples, não é nada grave, não. Um dia eu levantei, eu não tava vendo nada, sabe? Eu tava vendo só névoa. Eu liguei a televisão, tava tudo embaçado. Eu tô assim, meu Deus do céu. Agora eu só devo estar com aquele negócio, né? Diabetes, que diz que diabetes cega. Meu pai, quando deu uma crise forte, ele ficou assim, não vendo as coisas direito, sabe? E foi assim, dias difíceis, né? Dores difíceis. Eu convivi com isso, gente, muito tempo. Eu posso dizer pra você que eu fiquei 365 dias mal. 365 dias muito maus, entendeu? Muito maus. Que eu levantava da cama, primeiro eu tinha que ter ajuda para levantar da cama. Isso há 2 anos atrás, né? Os 2 anos da pandemia, eu fiquei assim, para levantar. Quando eu pisava, meu pé tocava o chão, doía tudo. Credo, Helena, que vídeo de doloroso. Vamos chegar lá na parte boa. Então, bom, e foi assim, e juntou com tudo, juntou que eu tava tudo estrupiada. Eu comecei a pensar, meu Deus do céu, depois dos 60 anos, eu tô morrendo. Eu ficava assim, esse negócio de fazer 60 anos não é bom, não. Fazer 60 anos não é bom, não. Sabe? E tudo em mim doía, fica sentado doía, fica de pé doía, fica deitado doía doía tudo, né? E teve um dia, desse dia doloroso, no auge da crise que eu tava, eu acordei como se eu estivesse debaixo de uma água, sabe? Debaixo de água coberta, não entrava ar, nem pra boca, nem pro nariz. Gente, que coisa horrível. Que coisa horrível ficar sem respirar, sabe? E eu me debatendo, não conseguia respirar. Mas na minha mente eu tô assim, eu não vou pro hospital, o Senhor é a minha força. Naqueles picados que a minha mente conseguia controlar, eu fui controlando ela com uma palavra, sabe? Faz efeito sim, faz efeito sim. E a minha respiração foi voltando. E eu voltei.
Eu falei com o Daniel, eu estava morrendo. Gente, eu senti que eu estava morrendo. Tem dores que você sente, que outra pessoa não sentiu, que não acreditam, né? Que não acreditam. Mas o meu esposo falava pra mim assim, ó. Você gemeu a noite toda. E era assim, foi 365 dias, você gemeu a noite toda. Gente, era dor do alto da cabeça à planta dos pés. Eu fiquei esse tempo todo sem ir na igreja. Por quê? Não dava conta de ficar com a máscara na minha cara, sabe? Eu não dava conta de ficar, e quando foi liberado, precisava se usar máscara. Então chegava na hora do louvor, tinha que estar de máscara. Eu não conseguia respirar. Então, falei com o Senhor, vou te buscar em casa. Eu não dou conta de ficar. Né? Eu não dou conta de ficar nesse ambiente. Bom, como eu estava dizendo, ontem eu saí, né? De lá pra cá, depois que eu comecei, sabe? Tomando essa remedama tudo, remédio pra tudo, né? Remédio pra mente, remédio pra dor, remédio pra fibromialgia, remédio... Era remédio pra tudo, sabe? Pra tudo. E cada vez pior. Eu inchei de uma tal forma, eu fiquei enorme. Meu corpo inchou da cabeça aos pés. As minhas mãos não fechavam, sabe? Os dedos estavam gordão, né? E muitas das dores que eu senti, eu não falava, eu não comentava. Porque eu percebi que meu esposo já não estava dormindo de noite, de tão preocupado que ele estava comigo. O meu filho chegava do trabalho e eu prostrada na cama, a senhora tá bem hoje? Sabe, eu vi aquele ar de preocupação, eu tô assim, não, eu tô com o pé na cova. Quando a minha filha me via, mamãe, a senhora tá verde. Mas eu tava fazendo tudo que o médico, fiz tudo que o médico fez, meu marido gastou o que tinha, o que não tinha, sabe? E eu tô aqui para dizer para você, a palavra do Senhor é um ótimo remédio. Ela cura a pior das enfermidades. Ela levanta o morto do seu leito de dor. Ele ressuscita, o Deus ressurreto já agiu na minha vida um monte de vezes, sabe? Um monte de vezes. E outra coisa que eu quero dizer para você, hoje nós temos visto, né? A banalização, porque no outro vídeo eu tava fazendo isso, mas eu deletei ele, então eu vou ficar um pouco perdida aqui, que eu perco o fio da meada. Como eu não sei editar vídeo, vai do jeito que eu tô gravando. Então, veja bem, quando eu vejo pessoas, né, a gente vê pessoas dizendo, né, a respeito de uma série de catástrofe que está acontecendo, um monte de peste que está chegando aqui. Gente, isso é bíblico, sabe? Mas se você tem o Senhor Jesus na sua vida, você não precisa de ficar alarmado. Você não precisa de ficar desesperado. Sabemos que a nossa pátria não é aqui, sabe? Sabemos que a Bíblia nos diz que o morrer para nós em Cristo é lucro. É lucro, você não precisa temer a morte. Mas enquanto vivo aqui nessa terra, o Senhor, sabe, Ele tem o prazer de fazer você comer o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é para aqueles que temem ao Senhor. Nós vimos uma série de notícias ruins, que isso tá ruim, que a inflação, que o petróleo, que a gasolina, que o álcool, que as coisas estão ficando ruins. Mas nós esquecemos, nós colocamos os olhos, sabe, na bomba de gasolina, nós colocamos os olhos na máquina digitadora lá da compra do mercado, e esquecemos de colocar os nossos olhos ao Senhor. Quando eu vou fazer compra, sabe? Eu já fui fazer as minhas compras com o coração tremendo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Depois que eu aprendi que eu posso colocar as minhas compras nas mãos do Senhor e passar ela lá em o nome do Senhor Jesus,
Eu sosseguei o meu coração. Sabe por quê? Porque o Senhor tem prazer em nos alimentar e se me ouvirdes, se obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. É promessa, é para mim, é para você. Entendeu? Como eu disse ontem, eu já passei pelos governos mais terríveis, sabe? Construindo casa, sabe? Quando compramos o carro, nosso carro hoje tá velhinho, mas nos leva, o seu carrão pode chegar 10 horas adiantado na frente do meu, mas o meu chega lá também, entendeu? Compramos e oramos a Deus por cada prestação que deveria ser paga, sabe? Quando meu marido sai para colocar petróleo, para colocar gasolina, e tá lá 7,49, 7 não sei quanto. Eu me lembro que quando nós compramos o nosso carro era 25 centavos o litro, né? Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sabe, eu olho para a energia não tá barato. Aqui em Minas é o lugar mais alto da energia, sabe? Não é barato, mas o Senhor tem nos dado a graça de pagar. Nós temos uma casa própria. Não é uma mansão, mas é minha, é nossa, né? Você tem que aprender a olhar para as coisas que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Helena, não tenho casa, eu moro de aluguel, mas o Senhor tem te dado o dinheiro do aluguel todo mês. Não, o Senhor não me dá não, eu tenho que trabalhar, mas é claro. Ué. É no suor do teu rosto comerás o teu pão, lembra? Adão lá no Jardim do Éden? Mas o Senhor tem te dado trabalho. Eu tô desempregada, não tenho trabalho. Eu vou falar pra você uma coisa que eu falo pra muitas pessoas. Só não trabalha quem não quer. Só não trabalha quem não quer. Porque todas as vezes que eu fui aos pés do Senhor, Senhor, eu preciso de um trabalho. O Senhor me deu trabalho. E não foi pra ganhar um salarinho, não. Sabe? Foi pra ganhar salário. Em todas as crises que nós já passamos de governo, meu marido nunca ficou 6 meses desempregado, 3 meses desempregado. Ele pode ficar, ele ficava semana, mas ele não fica. O telefone do meu marido toca todo minuto. Trabalho, chamando trabalho. Entendeu? Então, o que eu quero dizer para você, que pare de olhar as coisas que o mundo tá falando aí, ó. O mundo não tem notícia boa para mim, nem para você, não. O mundo não tem notícia boa. Mas se você for pro trono de Deus, você vai beber águas purificadoras que saem do trono de Deus. Sabe? Há muitos anos atrás, né, eu já estava morando aqui, minha casa era tudo no tijolinho, não tinha reboco, não tinha piso, não tinha nada. Nem laje era rebocada, nada. Era tudo no grosso. A minha irmã, casada, alugou uma casa aqui perto de mim e veio morar aqui. O marido dela na época era soldado, hoje ele é reformado, né, aposentado, mas naquela época ele era jovem, então ele era um soldado militar, né? E não ganhava lá essas coisas, e você sabe que o governo naquela época atrasava muito o pagamento, né? Então, ela morando aqui, já tinha o Jonatas, meu sobrinho, né? Ela tava só com o Jonatas, e ela vinha aqui pra casa, sabe, sem perspectiva nenhuma, a propaganda. Aqui é assim. Ela vinha aqui pra casa, um dia, a gente tava conversando, nós tava lembrando disso, tem 15 dias. Ela tava conversando, nós estávamos conversando, ela olhou pra mim e falou assim, Lena, eu nunca vou ter uma casa própria. Eu nunca vou ter uma casa própria. Sabe? Eu olhei pra ela, gente. Hoje eu falo com ela, Vera, não fui eu que falei. Foi Deus que falou com você. Através de mim, né? Porque Deus usa bocas, né? Pessoas,
né? E ela estava naquela tristeza, segurando o Jonas, pagando aluguel, o aluguel era caro, né? O marido trabalhando e tudo. E ela falou comigo, eu não vou ter uma casa. Eu olhei para ela, segurei a mão dela e falei assim, escuta aqui. Se Deus quiser, né? E Ele quer, Ele abre um bairro e te dá uma casa. Ele cria um bairro e te dá uma casa nesse bairro. Gente, quando nós duas lembramos disso, nós ficamos arrepiadas de ver a grandeza de Deus. Vocês não vão de acreditar. Passaram-se alguns meses, a polícia militar arrendou um grande loteamento perto do bairro Jardim Marinho e criou casa só para policiais. E ela tem uma casa lá, que agora a casa dela é uma mansão lá. Uma casa boa, porque ele foi subindo de patente, né? Então, sabe, tem carros bons, tem motos boas, o filho tem, sabe? Deus cria situações para abençoar você, sabe? Para me abençoar, ele cria, sabe? Quantas coisas eu vejo que Deus proporcionou para me dar livramento. Quantas coisas Deus abençoou. Às vezes eu paro aqui em casa, né, que eu fico o dia todo sozinho, contando as bênçãos que Deus já fez na minha vida. Quantas coisas o Senhor criou. Quantas coisas eu perdi por ser ansiosa demais. Agora eu quero falar algo, sabe, que tem queimado no meu coração. Nós temos visto homens de Deus falando assim para pessoas ligando e falando assim, ó, pastor, o meu marido me bate, o meu marido não sei o que. Separa dele, minha filha. Vai na delegacia da parte dele, não sei o que, não sei o que. E um desses pastores eu respondi e falei com ele, escuta aqui, você é mais doido do que o Batman. A palavra de Deus não me diz assim. Dei outra moça por debaixo do comentário que eu fiz desse pastor e falou assim, ó, para de romantizar o espancamento, um troço assim, para de romantizar. Eu vou explicar aqui. Deixa eu te falar. O casamento, ele foi instituído por Deus. O diabo odeia a família. Ele odeia. O que ele puder fazer para destruir a família, ele vai fazer. E se você não vigiar, ele vai entrar e vai arrebentar com tudo. Eu já contei aqui em outras vezes que eu passei por isso. Eu passei por um adultério no meu casamento, sabe? Meu marido ficou completamente possuído por uma tal amiga que eu coloquei aqui dentro de casa, que nós colocamos, né? Porque a sujeita era casada com um pastor, o pastor morreu num acidente, ela veio enfiar aqui dentro da minha casa e numa dessas ela se insinuou muitos meses, né? E outra hora eu conto essa história direito, porque é uma história cabulosa. Mas então, ele ficou completamente possuído. E de mundo espiritual eu entendo muito bem. Deixa eu te falar. Uma vez ele olhou para mim com tamanho ódio, tamanha frieza, não era ele, eram espíritos malignos. E ele falou para mim assim, ó, a vontade que eu tenho é de arrebentar você. Eu parei na frente dele e falei para ele, junta todos os demônios e vem. Foi como se ele tivesse ganhado um soco, que ele pulou para trás. Como se alguém tivesse dado um soco nele. E eu vou dizer para você, que eu acho que o meu tempo tá acabando, não vai dar para dizer tudo aqui não. Eu vou dizer para você uma coisa. Ele nunca encostou um dedo em mim. A restauração do nosso casamento foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Não foi restauração feita por homem. Foi restauração depois de muito tempo, feita por Deus. Porque homem não restaura casamento. Mas Deus restaura casamento. Entendeu? Hoje nós vemos as pessoas, se não der certo, separa. Se o casamento não der certo, eu sou cristã, eu separei.
No outro casamento tá uma pouca vergonha isso. Tá uma safadeza. Entendeu? Eu ainda sou da opinião que o amor pode esfriar, mas o amor não acaba. A Bíblia é clara. O amor não acaba. Casamento é até que a morte nos separe. Entendeu? Você trocar de homem, trocar de mulher, é só trocar o mal conhecido pelo desconhecido. Então, é preferível você lutar para restabelecer o seu casamento. Mas ele tá me batendo. E a gente viu, né? A gente viu na televisão o pastor batendo mulher ao vivo, aquela cachorrada toda. Mas eu acredito que uma mulher cristã, tem diferença, viu? Uma mulher cristã, temente a Deus, ela transforma sim, pelo poder do nome de Jesus, o casamento dela. Sabe? Porque a palavra de Deus diz claramente, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola com as suas próprias mãos a destrói. E destrói bem destruído, sabe? Essas mulheres que estão aí, as separadas, divorciadas, espancadas, não representa as mulheres sábias. Esse negócio, eu vou casar, se não der certo, separa, é demoníaco. Não case. Não case. Dentro do casamento, a gente tem um período de namoro. Um período de namoro, onde você conhece o camarada, né? E você casa. E eu já disse aqui, quando você casa, para com esse negócio de parentela, tá? Isso é antibíblico. Você casa com a família do seu marido e ele casa com a sua família. Então para com esse negócio. Eu não gosto da minha sogra, eu não gosto do meu genro, eu não gosto da minha cunhada, eu não gosto... Oi, coloca tudo no pacote, apresenta a Deus. Muda essa situação. Seja uma pessoa que muda o ambiente, que os seus filhos vão olhar para você. Sabe o que meu filho fala? Mamãe só tem orado por mim. O que a senhora tem sentido? É muito bom ouvir isso. É muito bom sua filha sentar com você e falar com você assim, ó, mamãe, ore por mim, porque sabe que a sua oração tem um peso, sabe? E é importante orarmos pela nossa família. Ore pelo seu marido. Meu pai era o homem mais mulherengo dessa cidade. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele mudou. Eu era uma pessoa insuportavelmente ignorante. Eu tive que passar por uma traição para engolir o meu orgulho. Eu não quero dizer que isso é regra não, viu? Você não tem que passar por traição não. Mas eu passei porque eu enchia minha casa de uma mulherada danada. Eu não tinha tempo pro meu marido. O meu negócio era ganhar alma, limpar a igreja, lavar a igreja, fazer isso, correr atrás de mulher aqui, correr atrás de... Mas na hora da intimidade eu tô cansada. Eu tô cansada. A bisca ruim tava aqui dentro da minha casa observando tudo. De uma igreja de uso e costumes. Abriu a perna bem aberta. Entendeu? Não justifica. Não justifica. Não justifica. Entendeu? Mas eu tive que passar por isso para entender o valor. Que o meu papel não era só, sabe? Ganhar almas, limpar os filhos, deixar comida, fazer merenda ao final de semana inteira para deixar para a semana toda. Não era só manter a casa 100%, não. Porque para mim era o seguinte, Deus em primeiro lugar, igreja em segundo lugar, a família ficava no último. Porque eu ficava correndo atrás das mulherzadas. Porque eu tinha que pregar, né? Eu tinha que ganhar almas. Oi, sabe a verdadeira religião? Primeiro é Deus, depois a família. Essa é a sua religião. Porque o que adianta você ganhar um monte de gente lá fora e perder a sua família dentro da sua casa? Sabe? Cuida da sua família, apresenta-os a Deus. Eu ganhei almas para Jesus a rodo, sabe?
Corria atrás de almas. O que é almas, né? Alma penada? É, também. Alma penada é pessoas, né? Pessoas, traficantes, tudo quanto é troço. Mas quando chegava a vez, eu tava cansada demais. Tô cansada. Não, mas eu tô muito cansada. Andei demais. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. O capeta deitou e rolou. E nós continuamos essa prosa outra hora. Deus abençoe você. Lembrando-se que esse é o dia que o Senhor fez, nós vamos alegrar muito nele. Porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. Levanta a cabeça, mulher. Você é mais que vencedora em o nome do Senhor Jesus. Um beijão pra você.